Então, Moisés foi chamado por Deus para ajudar o povo hebreu a sair daquela situação de Deus falou com Moisés, pediu para Moisés falar com o povo e falar com o faraó. Falar, faraó, solta o povo de Deus porque ele mandou, senão ele vai fazer algumas coisas que você não vai gostar, mas ele vai querer libertar o povo. Só que o faraó não quis libertar o povo, então Deus mandou 10 pragas para o Egito para forçar o faraó a libertar aquele povo que estava escravizado. E aí aconteceu a primeira praga, a segunda praga, a terceira praga, até que chegou na 9ª praga e Deus falou, agora faraó, se você não libertar o povo hebreu, você vai sofrer sérias consequências. E o faraó não quis saber, enfrentou Deus. Aí Deus falou, então eu vou pedir que o povo hebreu faça o sacrifício de um cordeiro, pegue o sangue desse cordeiro, e tem que ser um cordeiro perfeito. Aí vai pegar e vai passar esse sangue na porta, assim, ó, no umbral da porta. E essa noite, aonde tiver o sangue passado do cordeiro na porta, o espírito da morte não vai passar por ali. Mas aonde não tiver o sangue do cordeiro cobrindo e protegendo, todos os primogênitos não vão mais existir. E aí o faraó não ouviu Deus e Deus fez isso. Os hebreus protegeram as suas casas com o sacrifício do cordeiro. E aí o faraó e os outros não. E aí foi muito triste para eles porque eles perderam os primogênitos deles. O faraó falou, agora eu vou mandar mesmo esse povo embora porque esse Deus é realmente poderoso. E aí ele liberou. Só que o povo começou a fugir para o deserto com Moisés e o faraó se arrependeu. Cheio de vingança, ele falou, não, eu quero pegar esse povo escravo de novo. E ele foi atrás desse povo. Deus é tão poderoso que ele abriu o mar para que o povo egípcio, para que o povo hebreu atravessasse. E quando os soldados do exército do faraó vieram, o mar se fechou e eles ficaram ali, no meio daquela água do mar. Então, Deus prometeu, através do sacrifício do cordeiro, que ia proteger o seu povo. E foi assim que ele fez. Desde aquela época é comemorada a Páscoa, que é a Páscoa em hebraico, ela quer dizer passagem. Então foi uma passagem. Depois daquilo tudo, muitos e muitos e muitos anos depois, nasceu Jesus. Jesus Cristo, como eu falei para vocês no começo, ele é o Filho de Deus. Jesus Cristo, ele foi um homem, ele é santo. Jesus nasceu para dar a sua vida por todos nós, em sacrifício, para que através do sangue dele, do sacrifício dele, todos nós pudéssemos ter os nossos pecados perdoados. Então Jesus foi uma pessoa muito boa, que não pecou. Ele curava os doentes, ele ajudava as pessoas, ele deu exemplo. Ele aproximava as pessoas de Deus. E Jesus, ele orava muito. Ó. Jesus sempre subia aos montes para orar a Deus. Jesus foi para o deserto para orar para Deus. Ele estava sempre falando com Deus, porque Deus é o Pai de Jesus. Ele é o nosso Deus. Mas Jesus era o filho dele. E Jesus foi humilde e homem, mesmo podendo ser filho de Deus. E aí Jesus, antes de ser sacrificado, ele falou para os seus discípulos que ele estaria se despedindo de todos, porque durante um período ele teria que passar por todo aquele martírio para fazer o sacrifício do seu sangue por nós. Jesus já tinha ajudado muitas pessoas, tinha feito muitos milagres, tinha curado muitos doentes, mas ele voltou para Jerusalém, mesmo sabendo que eles queriam matá-lo. Os fariseus, os donos do poder, eles queriam matar Jesus. Mas Jesus, para cumprir a profecia de Isaías, subiu num burrinho e entrou em Jerusalém. E quando ele entrou, toda a cidade pegou ramos de árvores e receberam Jesus em festa. Vendo? Jesus entrou no burrinho e cumpriu essa profecia também. Porque o sacrifício de Jesus seria esse.
E Jesus sabia que voltando para Jerusalém isso ia acontecer, mas isso tinha que acontecer porque o Papai do Céu tinha prometido que ia dar o seu Filho por nós, para nos salvar, para salvar o mundo, porque Deus nos ama. Então, Jesus, já em Jerusalém, sabia que ia ser crucificado, mas antes ele foi e celebrou uma ceia com seus apóstolos, com seus seguidores, que eram seus discípulos. Sim, eu sei, ele escolheu 12 discípulos. Isso, nessa ceia, nessa cerimônia, Jesus cantou, Jesus brincou, Jesus partilhou o pão, partilhou o seu sangue, o vinho e disse, como se todos que tomassem daquele vinho seria simbolicamente o seu próprio sangue. E ele partilhou aquele dia feliz com seus amigos, mesmo sabendo que ele ia ser sacrificado. Qual é o nome dessa pessoa que está saindo? Esse aqui é Judas. Foi Judas que traiu Jesus. Ele era o apóstolo Judas Iscariotes. Judas denunciou Jesus para os soldados, dizendo aonde Jesus estaria. Mas Jesus, mesmo sabendo que ia morrer, ele celebrou, ele festejou com seus apóstolos. E como Jesus era muito humilde, ele foi e lavou os pés dos seus apóstolos. E Jesus quis mostrar para a gente que nós temos que ser humildes e servir o próximo. Ele lavou os pés dos seus discípulos. E ele fez tudo isso nessa noite, mesmo estando muito triste. Depois da Santa Ceia, Jesus voltou ao monte para orar a Deus e pedir que Deus lhe desse força para passar pelo que ele tinha que passar. Foi um dia muito triste. Depois disso, infelizmente, Jesus foi entregue, foi julgado e bateram muito em Jesus. Colocaram uma coroa de espinhos e Jesus apanhou e sofreu muito. Foi uma coisa muito triste. Ele teve sede, deram vinagre. Depois colocaram Jesus para carregar uma cruz e ele andou até subir em cima onde seria o seu Calvário. E depois crucificaram Jesus. E Jesus disse antes de morrer que estava cumprida a sua missão, e que o seu Pai lhe entregava o seu Espírito. E ele sofreu muito, e algumas pessoas, por exemplo, como a Maria Madalena, alguns discípulos estavam lá chorando, muito tristes. Sabem por que Jesus não estava lá dentro? O que aconteceu é que Jesus foi ressuscitado por Deus, viveu, e ele estava mais lindo do que nunca. Viu a sua missão, ele foi sacrificado por todos nós, e depois ele voltou para nos ensinar que nós temos que nos arrepender daquilo que nós fazemos de errado e seguir pelo caminho dele, porque assim todos nós seremos salvos. Então, a gente tem que sempre lembrar que Jesus Cristo é o nosso Salvador. E esse é o sentido da Páscoa, sacrifício que foi feito para que nós pudéssemos alcançar o reino de Deus. Quem está feliz que Jesus viveu?